Fala, galera! Agora sim a temporada 2023 começa pra gente aqui no canal. Bom, de antemão já queria pedir desculpa para vocês porque eu tinha me prometido para vocês que nessa temporada eu faria de forma periódica vídeos aqui no YouTube. Na primeira rodada eu não consegui fazer, além do Cartola eu tenho meu trabalho fixo e às vezes em bola, né? Mas organizei a minha agenda direitinho para a gente conseguir ter esse contato aqui no canal. Montei o meu cenário, né? O cenário estava em montagem. Gostaram? Comenta aqui se vocês curtiram o cenário. E agora vou conseguir fazer esses vídeos aqui para vocês. Mas deixa eu dar uma dica para vocês. Além dos vídeos que teremos aqui no YouTube, eu estou fazendo uma série de coisas lá no Instagram e lá no TikTok. Então, o link aqui para me seguir no Instagram e no TikTok está aqui embaixo na descrição. Segue, porque nem tudo a gente consegue colocar num vídeo de 15 a 20 minutos aqui no YouTube. Então, ó, não dá mole. Comenta, curte aqui o vídeo e segue lá no Instagram. Galera, nesse time aqui eu tenho 120 cartoletas. Eu sei que muita gente não tem esse valor de cartoleta. Tem gente com 115, tem gente com 110, tem gente com 106. Então, eu vou tentar montar aqui um equilíbrio, tá? Onde eu possa mostrar para vocês peças que fazem sentido você colocar ou não no teu time. Então, pensei num conteúdo um pouco diferente para trazer para vocês aqui no YouTube. Eu vou fazer um conceito com vocês de criar um time, talvez um time básico, uma montagem um pouco básica, e botando algumas peças aqui com a variação de cartoletas, focando não só, né, num potencial bom de pontuação, mas também numa coisa de valorização. Por que trazer variações? Porque eu não quero montar um time e que vocês copiem esse time e aí, se esse time for muito bem, olha, o Pardal é das galáxias lá, monta o time, ou se for muito mal, o Pardal é uma fraude, isso e aquilo. Por quê? Porque o que eu passo no meu conteúdo privado é sobre estudo, é sobre análise, é sobre identificar os potenciais. É uma mentoria. Então, eu quero passar para cá para vocês um pouquinho dessa mentoria, para que vocês consigam também entender a lógica do que vocês podem, para onde vocês podem ir ou não. Muita gente tem dúvida, né? Muitas vezes ali, qual é um time básico que tem que ser montado. Então, eu trouxe isso para vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pelo goleiro. O goleiro é o seguinte: para quem está sem cartoleta, a gente já tem que ir lá no preço do goleiro e ver quem são os goleiros que custam menos, tá? Por quê? Você precisa aliviar para você colocar lá na frente. Vou dar um exemplo para vocês. Na última rodada, o goleiro que pontuou mais foi o Adriel, que fez 9 pontos. Beleza, muita gente foi com o Adriel. Ele teve uma ótima valorização mesmo, mas ele pontuou, eu estou falando de ponto, ele pontuou, fez 9. Quando a gente coloca no pior goleiro, que foi o Everson, ele fez -1, né? Dos que estavam cotados lá. -1. A diferença entre pontuação do pior goleiro e o melhor goleiro na rodada 1 foram de 10 pontos. Então, se você investe no goleiro e você deixa de ir com um atacante ou com um meia que tem um potencial muito grande de estourar e fazer 15, 20 pontos, essa diferença é muito maior. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Pedro na rodada passada. Eu fui com o Alejandro. O Alejandro fez 0 pontos, praticamente, num dos times. O Pedro entrou e fez 8. Mas se o Pedro jogasse o jogo inteiro, talvez ele ficasse com 20. Então, assim, eu coloquei o Alejandro. É claro que eu iria de Pedro numa rodada normal, mas vamos dizer que eu coloquei o Alejandro para economizar. E aí eu deixei de ir com o Pedro. O Alejandro fez 0, o Pedro 20. Então, a diferença entre o atacante da pontuação é muito grande. O goleiro, quando ele vai bem, ele faz ali na casa dos seus 9, 10 pontos. E um goleiro médio, ele faz ali seus 1, 2 pontos. Então a diferença é muito pouco. Então, por exemplo, eu fui com o Lucão, porque eu queria guardar dinheiro, né, guardar cartoleta e tentar uma valorização. Claro que não deu muito certo, porque ele tomou um cartão amarelo, deveria ter feito 3 pontos, mas o Lucão fez 2 pontos e o Adriel fez 9. A diferença foi 7. Então, assim, é um setor estratégico onde eu posso, né, dar uma economizada, tá? Eu posso dar uma economizada para não perder coisa lá na frente. Então, nessa rodada, eu vou colocar o Lucão aqui, porque eu acho que tem que ter um time equilibrado.
E aí, pessoal, se vocês tiverem mais ou menos cartoletas, vocês fazem a mudança de vocês. Então, assim, para começar, a gente vai colocar no hack do goleiro, né? Ou seja, o que é o hack do goleiro? O Cartola tem uma coisa dessa do banco de reserva que se o cara não jogar e o cara lá do banco pontuar mais do que 0, ele é trocado. Então não corro tanto risco. Ah, e aí vamos falar do Lucão, que isso é bem importante. Qual é o risco do Lucão em questão de valorização? Ele precisa de 0,77 para valorizar. O goleiro dificilmente faz 0,5 pontos, porque não tem mais passe incompleto, o cartão amarelo é 1 ponto, a não ser que ele faça uma falta, mas goleiro fazer falta também é uma coisa muito rara. Então vamos analisar o cenário. Se o Lucão fizer 0, ele não aciona o hack do goleiro. Se ele fizer menos de 0, ele não aciona o hack do goleiro. Se ele fizer 1, ele vai valorizar 0,3 cartoletas. Então, o risco que você corre de não valorizar com o Lucão é 0. E é um goleiro que custa 2,6 cartoletas. Então, vamos dizer que o Lucão faça menos 2. Você não perde, você não vai perder pontuação, porque você está saindo de 0. Né? Você sai de 0. Você não perde a pontuação e você não desvaloriza. Vamos dizer que o Lucão faça 4 pontos. Ele vai valorizar. Lucão fez 0 pontos. Você não vai perder pontuação, não vai perder cartoleta. Então, o risco dele desvalorizar aqui é nulo. Então, eu estou colocando aqui o Lucão. Claro, aí vai no hack do goleiro. Vou colocar aqui, né? Como já tinha falado com vocês. A gente pega um goleiro e, cara, pega aqui, ó, tira de provável. Vamos num goleiro que custa 3 cartoletas para a gente não perder, perder também opção. Vou colocar qualquer um aqui, qualquer um de 3 cartoletas é válido, que a gente saiba que não vai, né, realmente jogar. Então, vou colocar aqui, sei lá, o Pedro Rangel, tá? Então, temos aqui a pontuação. O técnico eu vou deixar para depois. Pessoal, é uma rodada. Vamos pensar no seguinte. É uma rodada onde os jogos... Deixa eu pegar aqui, ó, tabela de jogos da rodada. Jogos muito complicados, tá? São Paulo pega o América Mineiro, São Paulo acabou de perder o técnico. Cuiabá pega o Bragantino, Cuiabá não é lá essas coisas, o Bragantino também não é. Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro tá uma nhaca, né? Já desde o Campeonato Mineiro. O Grêmio vem bem, mas para quem assiste os jogos do Grêmio sabe que a zaga do Grêmio de vez em quando dá uns moles, jogando fora de casa a gente não tem essa amostragem do Grêmio fora de casa. Ah, mas no Sul jogou fora de casa. Jogou fora de casa e levou alguns gols, então a gente não sabe o que pode acontecer. Inter e Flamengo. Também um jogo que a gente não sabe o que vai acontecer. Quem pega SG, quem faz gol. Vasco e Palmeiras, também um jogo muito indeciso. Há vários tempos atrás a gente iria full no Palmeiras, mas o Palmeiras está tomando gol, levando gol direto, levando gol em casa, levando gol fora. O Vasco está se ajeitando. O Santos e o Galo. O Santos tem uma dificuldade muito grande de fazer gol. Ontem, mais uma vez, jogando em casa, foi um 0-0, mas tenta, né? Tenta. E a gente sabe que a defesa do Galo dá uns moles. Então, não é aquela coisa tipo, o Santos não faz gol de jeito nenhum. Cara, uma hora o time vai fazer, tá? Uma hora esse time vai fazer gol, porque ele vai tentando. E aí depende do time que pegar. Contra o Grêmio, o Adriel salvou algumas coisas. No jogo de ontem, teve 0 volume. Contra o Galo, talvez tenha, porque é tudo o estilo de jogo. O estilo de jogo do Galo talvez potencialize isso. E a gente não sabe se o Galo vai com o time titular, se vai com o time reserva, né? Então tem todo... Se vai mesclado, a gente tem que entender isso. Curitiba e Fortaleza. É um jogo que a gente também não sabe como que vai acontecer. O Fortaleza eu acho que para mim é favorito, mas o Curitiba em casa tem suas vantagens. Ano passado mesmo a gente via o Curitiba fora de casa era horroroso e jogando em casa era um time mais forte, então também acho que é um jogo assim que a gente não tem ainda uma visão. Goiás e Corinthians. Corinthians também acabou de perder o técnico. O Goiás, jogando em casa, tem um estilo de jogo mais forte, tem suas falhas, o Corinthians tem suas falhas, e por último, Botafogo e Bahia, que a gente não sabe também o que vai acontecer. Bahia em casa é muito forte, Botafogo também está nesse ponto. Então, todos os jogos dessa rodada são jogos equilibrados, ao meu ver. O jogo que eu acho que tem talvez penda mais para um favorito é o do Fluminense, tanto para saldo de gol como para gol. Por quê? Provavelmente o Atlético Paranaense ele não vai com time titular, beleza? Então, pessoal,
Quando a gente está montando um time base, a gente tem por terra entender qual é o time favorito. Na minha visão, como o Fluminense é favorito, eu estou economizando lá embaixo para que eu possa colocar o Cano em primeiro. Ah, Pardal, mas o mínimo do Cano para valorizar são 10 pontos. Cara, o Cano jogando em casa, ele facilmente pode fazer 10 pontos. Na última rodada, ele fez 8,8 jogando fora de casa e fazendo gol. No jogo agora de meio de semana, ele fez 6 pontos só com finalização. E o Atlético Paranaense jogando fora de casa já não é um time lá essas coisas, é um time que cede muita finalização e ainda mais se for um time misto. Então, cara, eu vou com Cano. Lembra do Gabigol que precisava fazer 21 pontos e muita gente não foi? Lembra disso? É isso. O mínimo para valorizar, ele serve para você equilibrar o que você está fazendo, mas ele não pode te amedrontar. E num jogo que você tem o Fluminense voando, fazendo gol atrás de gol, onde o time joga pro Cano, cara, não faz sentido eu ir sem. Então já economizei aqui para colocar o Cano lá. E aí, quem a gente tem do Fluminense que está valorizado e que precisa de pouco para valorizar? O Samuel Xavier. Samuel Xavier está bem valorizado, precisa de 2,33 cartoletas para valorizar. É um jogador que se joga muito no ataque, que participa muito do gol, que participa muito dos lances, então ele finaliza e tem a chance do saldo. Então, para mim, vale a pena colocar o Samuel Xavier aqui. Vamos para o zagueiro, tá? Vamos para o zagueiro. E aí eu estou montando um time base. Você está vendo que eu estou montando aqui um time base, eu não escolhi o outro lateral. Vou deixar o outro lateral em aberto para a gente falar depois. Zagueiro tem algumas opções. Vamos ver, por mínimo, para valorizar quem são os zagueiros que valem a pena. E aí aqui, ó, no quinto, tem o Maurício Lemos. Maurício Lemos precisa de 1,48 para valorizar, tá? E aí, vamos dar uma olhada na formação do Galo com a formação do Santos. Tá aí na tela, ó. Maurício Lemos jogando aqui na direita. Provavelmente o Saravia vai de titular pelo Joga 10 News. Nisso aqui, o Saravia, quem acompanha, sabe que o Saravia é um jogador bem ofensivo, então provavelmente ele vai jogar do meio para cá. E aí eu acredito que o Lemos cubra essas costas do Saravia e o Rodrigo venha mais para trás. Com isso, você tem um zagueiro fazendo uma pseudo-função de lateral, pegando Lucas Pires e pegando Daniel Ruiz ou Mendonça. O Mendonça, no Ceará, era um dos jogadores que mais cedia posse de bola, que mais gerava desarme. Claro, também é um jogador que gera falta, mas o Lemos é um jogador mais limpo, pelo menos até agora que eu estou acompanhando. Então, se o Mendonça jogar, não sei se vai jogar, tá? Não sei se ele vai jogar. Mas se o Mendonça jogar, ele hoje é a terceira opção. Mas Soteldo tá expulso. O outro lá tá machucado. Sobrou o Mendonça, entendeu? Então, assim, teoricamente é a chance dele entrar. Se o Mendonça jogar, vai jogar em cima do Lemos. Então, eu acredito que a chance do Lemos fazer 2, 3 desarmes é grande. E aí, lembra que a gente falou lá do Santos? Que o Santos tem uma dificuldade de fazer gol, que por mais que ele vá tentando, tem essa dificuldade. Pode ser que aconteça, tá? Pode ser que esse SG não role. Mas se a gente for pegar num ranking de SG, eu boto ali meio que Fluminense, Fortaleza e Galo entre esses três ali. O Fluminense mais à frente e o Fortaleza e o Galo ali um pouco mais atrás. E como o Lemos é um jogador que gera muito scout, gera muito desarme e precisa de pouco para valorizar, além disso, tem uma presença de área muito boa, para mim é um jogador que entra nessa base do time nesse momento. Então, para mim, coloco o Lemos aqui na base do time, tá? Para vocês montarem. Vou deixar em aberto zagueiro e lateral e a gente volta aqui. Meio campo. Meio campo tá meio complicado da gente escalar, tá? Mas tem um ponto. Tem um jogador que vem se destacando muito, que pouca gente, talvez só quem estude um pouco mais, tá de olho, tá? Que eu vou falar dele agora e que eu acho que tem um potencial de pontuar bem e fazer esse equilíbrio entre pontuação e valorização. Outro ponto desse jogador. O técnico desse time está fazendo uma
rotação com os jogadores. Hora ele joga titular, hora ele começa no banco. E pela composição dos jogos que vem por aí, entendo que ele vá ser titular agora, seja poupado no jogo de meio de semana e jogue no próximo jogo também. São as análises que a gente vem fazendo. Eu tenho graças a Deus, assim, tem um pessoal que é muito parceiro meu, então queria até dar um alô aí para o Davi lá do Boleiragem. A gente se aproximou pra caramba, a gente troca muita informação sobre esses jogadores. E ele também, na verdade, ele que acendeu o alerta para esse jogador, e depois eu comecei a estudar e faz todo sentido, que é o Caleb do Fortaleza, tá? Caleb custa 6 cartoletas. Olha quanto que está custando o meu time até agora. 52 cartoletas. Então, eu já estou dando uma equilibrada no meu time. Tá vendo? Eu coloquei um goleiro que custa 3 cartoletas. Eu botei 3 jogadores mais caros ali, que é o Samuel Xavier, o Lemos e o Cano. E agora eu preciso dar uma economizada. O Caleb é um jogador que vem participando muito do gol. É um jogador que quando entra, ontem mesmo, fez 2 assistências. Ele é um jogador que finaliza. Ele é um jogador que dá passe para finalização. Ele dá assistência, ele participa de gol. Cara, custando 5 cartoletas, precisando 1 para valorizar, contra um time do Coxa que tem uma marcação completamente zoada, eu acho que vale o risco, tá? De colocar ele como meia. Até porque, quando a gente olha todos os outros meias, são meias assim que a gente tem potencial, mas a gente tem um pé atrás. Tem um potencial, mas a gente tem um pé atrás. Então, por exemplo, o Ranieri vai jogar em casa contra o Bragantino. O Ranieri é um jogador que vem participando dos gols do Cuiabá. Mas a gente analisa o jogo do Cuiabá com times bem mais fracos do que o Cuiabá. Será que jogando contra o Bragantino isso vai acontecer? Então ele precisa de pouco para valorizar. Mas será que vale a pena? Aí a gente vai descendo. Ó. Tem o Matheus Fernandes aqui, que precisa de pouco para valorizar. É um jogador que desarma muito. Acho uma boa para essa rodada. Tá? Acho que vale a pena para colocar para essa rodada, mas também tem o seu ponto. E aí tem vários outros meias, né, que estão valorizados, que precisam de pouco para valorizar, mas que a gente não sabe, né, o que pode acontecer ou não. Por exemplo, o Eduardo é um puta jogador, só que ele deu um gol e uma assistência. Ele fez aqui, 13 pontos. Se tira o gol e assistência, ele faz 0,9. E aí precisa de 2,9 para valorizar. Tem potencial para estourar? Tem potencial para estourar. Mas será que o Botafogo vai render? A gente não sabe. Então, todos esses aqui, a gente tem esses pontos. Cristaldo e tal. Dentro dessa visão que eu estou chamando para vocês de base, eu acho, né, dado o confronto, eu acho que ou o Cristaldo ou o Bitelo são jogadores que podem estar no time de vocês, tá? Dentro dessa base. Por que eu não coloco os dois? Primeiro, o Bitelo deve jogar mais de volante e engana-se quem acha que isso faz com que ele perca o potencial. O Cruzeiro é um dos times que mais cede desarme, seja para lateral ou para volante. Tem 2 pontas que perdem muita posse e o Gilberto também que perde posse de bola, e isso acaba gerando desarme. Outra coisa que eu acho, né, que o Cruzeiro tem de muito ruim é a marcação na bola aérea. Quem assistiu o jogo contra o Corinthians percebeu que não era difícil nas bolas aéreas em falta ou escanteio o time do Corinthians subir, né? Teve até um lance que o Gil subiu, deu uma cabeçada, podia ter sido gol. E aí, quem é que faz a bola parada do Grêmio? É o Cristaldo. Então, para voltar, para dar essa equilibrada no meio-campo, eu gosto do Cristaldo, porque ele só de média básica ele fez 6 pontos, com finalização, com falta. É um jogador que participa muito dos gols e assistências, porque geralmente é o último passe, ou é o jogador das bolas paradas. Então, pode acabar saindo uma assistência do nada, fora que ele tem a média básica. Jogando fora de casa, né? Talvez não funcione muito, mas se você quiser colocar o Bitelo, também tudo bem. Bitelo também só precisa um pouquinho mais de valorizar. Então, acho que a base do time acaba sendo mais ou menos essa. E no ataque, a gente tem alguns bons jogadores, tá? Alguns bons jogadores. Tem para valorização. Por exemplo, o Vitor Jacaré precisa de 0,8 para valorizar. Eu acho que ele bate isso fácil. Para valorizar, fácil ele bate. O Kennedy precisa de 1,01 para valorizar. Também acho que bate fácil. Peck já tem mais uma dificuldade. Flaco Lopes, 1,38. Já acho que bate, mas tem seus riscos, tá? Então, pessoal,
aqui acima é tudo acima de 2. Então você tem alguns jogadores que podem funcionar bem, principalmente até os jogadores do próprio Flamengo, né? O Flamengo, dependendo de como jogue, jogou muito bem agora no meio de semana. Eu acho que pode surpreender o próprio Pedro, né? Se você quiser dar uma arriscada. Mas, como eu falei, para mim, como o Fluminense é o favorito dessa rodada, tá jogando em casa, vai jogar provavelmente contra um time mais frágil, eu não vejo como a gente não fazer uma dobra do Fluminense no ataque. Eu não tenho o meio-campo do Fluminense. Então, o John Kennedy é um jogador muito bom. Quem acompanhou ele no Campeonato Paulista viu o quanto que ele evoluiu, o quanto que ele participou, né, de gols, o quanto que ele, em alguns jogos, ele foi muito bem. Tá com moral com o Diniz. Óbvio, a gente tem que esperar ver qual vai ser qual vai ser a formação do Fluminense. A gente vai ter. E beleza, a princípio, para mim, são esses básicos aqui. E aí a gente tem 72 cartoletas. Por que eu fiz o básico? E eu vou fazer esse básico toda rodada para vocês. Primeiro, de tudo, quem tem 100 e poucas cartoletas, agora tem 5 jogadores para 30 e poucos cartoletas. Então, precisa colocar jogadores que custam 6 cartoletas, mais ou menos. Então, olha só como que funciona. Eu tenho que dar uma economizada. Como que eu faço para economizar? Onde que eu posso economizar? Eu posso economizar na zaga. Pego um zagueiro que não custa muito caro, e aí eu tenho que ver quais são os zagueiros aqui que talvez façam sentido eu colocar, para colocar ele no time. Né? A maioria dos zagueiros são caros. Só que eu tenho um Alan Franco aqui que vai pegar o América Mineiro. Né? É um jogador que é um time que cede muito desarme para sistema defensivo. É um jogador que pode, né? Na rodada passada fez 2 pontos, com 2 desarmes. É um jogador que de vez em quando desarma, né? Então pode ser que dentro dessa composição ele possa ir bem. Então acho que assim que é um jogador ok, que vale a pena colocar. Então, custando 5 cartoletas para você dar uma economizada, faz sentido. Outro jogador aqui que faz sentido. Aí esse daqui eu não sei se vai jogar, tá? Esse aqui eu não sei se vai jogar. É o Bruno Uvini, não sei como que ele fala isso. Por quê? Lembra que eu falei das bolas paradas do Cruzeiro? Lembra que eu falei lá do Cristaldo? Quando se o Bruno Uvini jogar, que eu acho muito difícil, o Grêmio joga com 3 zagueiros e o Vini pega ali na direita. Pegando na direita, ele vai ter essa marcação em cima do Wesley ou do Bruno Rodrigues, né? Eles estão trocando. São jogadores que cedem muita posse. Então, eu acho que ele sai pelo menos ali com 2 desarmes, né? Cadê o Vini? Ele sai com os 2 desarmes, precisa de 3 pontos, e a marcação da bola aérea do Cruzeiro é muito ruim. Então, a chance dele fazer um gol de cabeça é grande. Pardal, ele não vai jogar. Posso colocar o outro zagueiro? Pode. O Bruno Alves precisa de 3,47 para jogar, mas custa um pouquinho mais caro. Tá? E tem um zagueiro que eu gosto muito, e esse é para quem tem mais cartoleta e quer arriscar um pouco mais, que aí vai precisar usar o hack, que é o Nino. Se a gente for pensar no último jogo que o Cap não jogou com time titular e olhar as bolas paradas e olhar a performance dos zagueiros que jogaram contra o Atlético Paranaense, você vai ver que tem 4 finalizações desses zagueiros. O Nino é muito bom, tem uma presença de área muito boa, inclusive fez gol no meio de semana, e eu acho que é um jogador muito interessante. Mas é um jogador para quem tem cartoleta. Cadê? Aqui. É um jogador para quem tem cartoleta e quer investir, porque eu acho que a chance do Nino, né, desarmar, segurar um SG e ainda sair com gol não é pequena, tá? Mas é um zagueiro que custa muito caro, beleza? Então, para quem quer zagueiro barato, tem o Alan Franco, né, como eu falei, tem o Gabriel Xavier, é um zagueiro interessante, né? Um zagueiro que talvez o Botafogo fora de casa não renda muito, eu acho perigoso, mas tem lá seus interesses. O Vini, se jogar, acho que é interessante, mas dentro dos possíveis aqui, acho que o Alan Franco ele encaixa nas 5 cartoletas. Tá? Vamos colocar aqui, fazer um time mais baratinho, e aí depois a gente muda. Na lateral, cara, muito
potencial de lateral nessa rodada. Muito, muito. Ó. Vamos passar por aqui dos que eu acho que podem ir muito bem. Você começa falando do Alexander, que custa 6,77 cartoletas, precisa de 2 para valorizar. Pode ser que o Marcelo jogue, tá? Pode ser que o Marcelo jogue. O Marcelo sentiu no meio de semana. Então, assim, pode ser que o Marcelo jogue, o John Kennedy também pode ser que jogue. E aí, se o Marcelo jogar, o Alexander joga aqui. Se o Marcelo não jogar, o Alexander vai para cá. Então, teoricamente, a gente vai ter, na verdade, a gente vai ter a escalação, mas é aquilo. O Alexander jogando no meio-campo, fica mais próximo do gol, mais chance de desarme, e aí tem o SG. Aí não tem como não ir, tá? Para mim, se ele realmente for ali no meio-campo, é unânime. E na lateral, se ele jogar, é unânime? Também acho que vale a pena. Custa barato, pega o Canóbio, então a chance de desarmar é muito grande, tá? Então, assim, mas tem outros jogadores que são muito interessantes. Por exemplo, Capixaba, custa 7 cartoletas. Tem a questão da SG? Não tem a questão da SG. Mas quem que o Capixaba vai pegar? O Capixaba, ele vai pegar o Jonathan Cafu, que cede muito desarme. Vai pegar o Mateuzinho, que cede muito desarme. Mateuzinho é um jogador extremamente ofensivo. Vai deixar espaço aqui nas costas, onde o Capixaba pode aproveitar. Então, o Capixaba, para mim, tem chance de desarme e tem chance de dar uma assistência. Então, também é um jogador muito interessante. Precisa de mais de 4 para valorizar. Talvez para valorização não faça muito sentido, tá? Natan, do Santos, custa 1 cartoleta. Cara, o Natan, ele é bom. Se você pegar os scouts que ele fez no jogo contra o Santos, ele fez 7 desarmes, ele fez 8,4 sem saldo de gol. E aí, quando você pega o jogo do Santos, o Natan vai marcar o Paulinho. O Paulinho é um dos jogadores que mais cede posse de bola, que mais cede desarme dentro do time do Atlético Mineiro. Então, a chance do Natan ir bem e fazer 2, 3 desarmes é muito grande. Então, ele precisa de 1 para valorizar. Então, é um jogador que pode fazer ali uns 3, 4 pontos, fazer uma pontuação ok e ter uma valorização muito, muito boa. Diogo Barbosa e João Pedro, outros 2 laterais que para mim tem muito potencial. Quando a gente pega aqui, ó, no Cruzeiro, o Diogo Barbosa vai pegar o Wesley com o William. O William é um jogador que sobe muito em casa. Eu chuto que se o Cruzeiro levar um gol, leva nas costas do William. Na boa, eu chuto que se o Cruzeiro levar um gol, toma um gol nas costas do William. Inclusive o Natan aqui pode até se dar bem em função disso, tá? Então você tem o Diogo Barbosa jogando nas costas do William e você tem o Diogo Barbosa marcando o Wesley, que é um dos jogadores que mais cede posse, que mais gera desarme no time do Cruzeiro. Do outro lado, você tem o João Pedro, que pega o Matheus Vital e o Bruno Rodrigues, que também são jogadores que cedem muito desarme, e o João Pedro foi muito bem na primeira rodada, precisa de 0,22 para valorizar. Custa um pouquinho mais caro, custa 12,52. Então, na questão de valorização, o João Pedro encaixa demais, beleza? Então, pessoal, vou sempre no mais baratinho do que a gente falou aqui, que é o Alexander, tá? Então, na teoria, equilibrando o time, daria isso daqui. Aí eu tenho que colocar um técnico, e aqui não tem muito o que fazer, eu tenho que matar, na teoria, o técnico. Vale a pena matar? Não vale a pena matar? Vou no Ivo, que custa 4 cartoletas, precisa de 1 para valorizar, então é isso. Se você não tiver cartoleta, tem que abrir mão disso. E aí eu estou pensando aqui num time de 105, 110 cartoletas, tá? Então eu tenho aqui mais 11, mais 16 cartoletas. No ataque, vou colocar um jogador que precisa valorizar e que não está tão caro. Como eu falei, tem algumas boas opções nessa rodada, opções mais baratas, opções mais caras. Se você quiser colocar o Hulk, né? O Lucero machucou ontem, né? Então fica mais complicado. Por exemplo, você tem o Marinho, né? Contra o Inter, que pode acabar indo bem. Enfim, tem uma penca de jogadores aqui que podem acabar indo bem. Mas como você tá com pouca cartoleta, eu acho que vai. O Hulk, por exemplo, precisa de 7 pontos. Não é difícil o Hulk fazer 7 pontos contra o Santos, entendeu? Então também é um jogador que faz sentido. O Caleri precisa de 6 pontos contra o América Mineiro. É a chance do Caleri também fazer alguma coisa, tá? Então,
Eu vou pegar um jogador que eu acho que tem um potencial super interessante na rodada e que eu acho que está custando, vale a pena e que, na minha cabeça, provavelmente deva se dar bem. Então, eu ficaria entre o Vitor Jacaré ou o Everaldo. Lembrando que eu tenho 16 cartoletas. Se eu gastar 11 aqui no Everaldo, eu vou precisar dar uma economizada aqui atrás. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, o Everaldo, me sobra 10 cartoletas. Tá? Então, tudo isso é um equilíbrio. Se você está precisando de cartoleta, acho que vale colocar o Vitor Jacaré. E aqui vai ficar faltando 8 a 10 cartoletas, que dá para você colocar um meia que precisa de uma valorização interessante, tá? E que custa menos que isso. Lembrando que eu estou fazendo um time baratinho, dando as opções aqui que talvez vocês possam fazer alteração. O meio-campo, eu tenho muito jogador na casa de 10 pontos. No ataque, já está mais difícil eu ter essa quantidade. Então, você vê que meu ataque aqui, eu tenho pouca opção abaixo de 8, 10 cartoletas. Então, quando eu vou olhando aqui, olhando essas opções, claro que tem jogadores aqui que têm potencial porque estão jogando em casa e tal. Por exemplo, o próprio Gilberto. Gilberto jogando em casa pode acontecer de fazer alguma coisa. Pedro Henrique. Mas quando você olha a valorização, eles acabam estando e ficam meio desequilibrados. Então, assim, você tem o Flaco Lopes, você tem o Hendrick, né, que são jogadores entre 9 e 10 cartoletas. Então, o ataque, ele tá mais caro. Então, como o ataque ele é mais caro, ou eu gasto mais no ataque e economizo mais no meio-campo, ou eu gasto mais no meio-campo e economizo mais no ataque, tá? Então, não tem muito mistério. Se eu quiser colocar um atacante de 14 cartoletas, eu tenho que dar uma diminuída, né, uma travada lá no meio-campo. Como o atacante geralmente é mais efetivo, né, bem mais efetivo do que meio-campo, né, então eu prefiro olhar com mais calma os atacantes do que tomar uma decisão em função do meio. Então, assim, eu vou colocar aqui o Everaldo. Eu acho que ou o Everaldo ou o Vitor Jacaré. Acho que o Vitor Jacaré, que faz de média básica, Botafogo cede. Então, assim, tem muita chance de ir bem e o custo-benefício é barato. Só que o Everaldo é o goleador. O Vitor Jacaré é a média básica. E quando a gente olha o Bahia vai com uma formação que, quando a gente olha aqui, quem vai mais avançado vai ser Cauli, Everaldo e Biel. Esses são os jogadores do Bahia. O Vitor Jacaré ele vai ficar mais atrás. Ele fica ali como um meia direito, quase na posição que jogou o Marinho, mais ou menos. Entendeu? Então, assim, o Vitor Sá é um jogador que cede desarme, Sauer cede desarme, mas médio. A marcação com Rafael e de Plácido ali não é uma coisa muito aberta, assim. O Botafogo deve jogar mais na defesa. E aí, pessoal, claro que esse time do Bahia aqui, a gente vai ter que dar uma olhada depois. Mas olha o Biel. O Biel custa 6 cartoletas e o Biel é muito bom. Em casa, o Biel, cara, é o catiço. Depois, quem tá lá no plano sabe as médias básicas que o Biel vem fazendo. E o Biel é muito bom, é muito catiço. Então, entre esses, eu iria ou de Everaldo ou eu colocaria o Biel, porque é um homem do jogo. Eu ainda iria mais no Biel, porque eu acho que o Biel tem média básica e a chance do Biel participar de um gol com uma assistência ou com um gol é maior. Então o Biel pode fazer seus 3, 4 pontos e aí ir para 9 ou 8. O Biel não jogou por um acaso, tá? Mas eu acho que ele pode jogar. Então vamos ficar ligados nas notícias. Por enquanto eu vou colocar o Everaldo aqui. E aí, pessoal, vamos para o meio-campo, tá? Lembrando, a gente já chegou a 100 cartoletas com esse time. Se você quiser economizar, se você, não tenho grana para isso, você vai ter que tirar um ou outro jogador. Não tem muito mistério. Então, ao invés do Everaldo, coloca um atacante mais barato. Ou então, economiza mais na zaga. Ou então, ao invés de Samuel Xavier, bota um mais baratinho. Isso daqui é o equilíbrio para você conseguir montar o teu time. Tá? Então, o meu meio-campo, posso botar o Matheus Araújo. Eu não sei se ele joga, até porque agora mudou o técnico e tal, não sei como que vai ser, mas pela escalação aqui pelo Joga 10 News, ele tá em dúvida. Se jogasse, valeria a pena, custando 7 cartoletas, vale a pena. Tá? Então, assim,
Eu gosto muito, dentre dessas opções, como o meio-campo não está muito lá, essas coisas, eu gosto muito do Matheus Fernandes. Por quê? O Matheus Fernandes ele precisa de pouco para valorizar, ele precisa de 1,82 para valorizar. É um jogador que desarma demais. Ó. Foram 8 desarmes no primeiro jogo, só que essa média de vários desarmes ele está rolando há muito tempo. No Campeonato Paulista, direto essa média rolou. Direto. Então, eu gosto dele porque eu acho que é um jogador meio que na segurança. Vai fazer seus 2, 3 pontos, pode fazer um pouco mais, pode participar um pouco ali de alguma coisa. Então, acho que tem esse equilíbrio. Tá? Então, ó, eu fiz um time de 111 cartoletas. Claro, quem tiver abaixo disso daqui vai ter que dar uma apertada nos cintos em alguma posição. Não tem muito o que fazer. E eu economizei o máximo. Você viu que eu economizei no técnico, eu economizei no goleiro, dei uma economizada ali nos 2 laterais, dei uma economizada no meio-campo e botei um ataque mais caro. Mas você pode, por exemplo, trocar o Everaldo pelo Biel se o Biel jogar. Tá? Então, assim, tem esses pontos. Só aqui você economiza metade das cartoletas. Então, pessoal, por isso que eu falo que eu acho que a base do time ela depende muito do que você tem. Por exemplo, se tiver muita cartoleta, talvez o Alexander entre na base e o Samuel Xavier não. Então, assim, para mim, tá, a base do time parte daí. Lucão, como eu falei, estratégico. Lemos com Xavier. Caleb com Cristaldo, que pode ser o Bitelo. Kennedy com Cano, se o Kennedy realmente for jogar, tá? Então, para mim, a base é essa. Tô indo no Fluminense, que é o favorito. Tô dobrando o ataque do Fluminense, que é o favorito. Tô colocando o Caleb, que é um jogador que vem numa crescente, está numa fase muito boa, precisa de pouco para valorizar. O Lemos, que pode cobrir ali a subida do Saravia e pode valorizar com muito pouco. Dobrei o ataque, que eu acho que é o ataque mais promissor. Coloquei o Cristaldo, que precisa de pouco para valorizar, e o homem da bola parada contra um time que tem suas falhas nas bolas paradas. E aí, cara, vai variando. A base é essa aqui. Sobram 4, 5, né, com o técnico ali. Para mim, o técnico da rodada é o Diniz, aí, enfim, mas é o mais caro. Mas mais ou menos assim você precisa. Ah, o Kennedy não vai jogar. Beleza, a base é essa. E aí fica aberto para vocês as escolhas. Já falei de várias escolhas aqui, tá? E focando sempre numa valorização, equilibrando a computação. Essa é a tática da segunda rodada, você equilibrar pontuação com valorização. O Cartola esse ano é um Cartola caro. E se você não pensar nisso, daqui a 2, 3 rodadas você não vai conseguir escalar. A gente está tendo um Flamengo que está crescendo demais na parte ofensiva, e eu acredito que vai crescer. Então, só ali você tem a Arrascaeta, você tem Pedro, você vai ter Ayrton Lucas, você tem um Grêmio que vai ter o Suárez, que é muito caro, você tem o Fluminense, que você vai ter um Cano, um Arias. Olha só esses jogadores. Você tem a defesa do Palmeiras, tá dizendo que a defesa do Palmeiras não tá lá essas coisas esse ano, mas é uma defesa também forte e tá muito cara. Então, assim, você precisa pensar que você tem que pontuar, mas você não pode abrir mão da valorização. Por isso que quando você investe, por exemplo, estou colocando o Cano, que precisa de muito para valorizar, você precisa equilibrar o time atrás, que foi mais ou menos o que o Rasante fez. A gente foi de Pedro, capitão, só que todo o restante do time a gente colocou ele para valorizar. O squad ele foi mais equilibrado, focado mais em pontuação, acabou não tendo tanta pontuação, terminou com 72 pontos, mas ainda assim fez 16 cartoletas. Então a gente tem que pensar, porque ponto, pessoal, ponto se recupera. Então vou tirar pelo squad que teve uma pontuação um pouco mais abaixo, teve 73. Para a galera que está nas ligas, eu estou vendo uma galera com 96 a 100 pontos, né? 73 para 96 para 100 pontos, são 23 pontos, 30 pontos, que ao longo de 30 e tantas rodadas é menos de 1 ponto por rodada. Isso você recupera. A cartoleta, se você não fizer agora, você não vai conseguir recuperar. Tá? Então vamos pensar em pontuar. Fiz um time ali equilibrado, vocês viram que é um time ali barato, equilibrado para pontuar, mas para mim a base zona dessa rodada acaba sendo esse time que eu vou colocar de novo na tela. E a partir daí vocês façam a escolha de vocês. Espero que esse formato tenha agradado vocês. Me desculpe se eu não sou tão usual como os outros youtubers, influenciadores do mercado. Eu não consigo ser diferente da minha essência. E a minha essência é focada em falar de potenciais, em falar de estatísticas e falar do que pode acontecer e trazer para vocês opções. Eu não quero que vocês copiem os times. Eu quero que vocês escutem as análises e aí sim tomem as decisões. A galera que está comigo há 4, 5 anos vem tomando as suas decisões e vem ganhando e não fica focado em copiar
time. Então, aproveitem as assessorias, os planos que vocês têm para absorver informação, absorver conteúdo e não copiar. Obrigado por vocês estarem aqui até agora nesse momento. Queria fazer um vídeo rápido, mas acabou não sendo. E espero que todos vão bem. Beleza? Deixa o feedback e deixa o like.